Mais um grande dia para quem ama o Brasil. Nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal formalizou a abertura de ação penal contra o ex-deputado pelos crimes de obstrução de justiça e coação no curso de processo judicial. Ou seja, a tentativa de salvar Jair Bolsonaro da cadeia acelerou a ida do ex-presidente para Papuda e ainda impôs uma derrota ao traidor da pátria. Com a decisão, o filho do ex-presidente passa oficialmente à condição de réu. Eduardo Bolsonaro é réu na Suprema Corte. O STF formalizou a abertura de ação penal contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por crime de coação. A decisão ocorre após a primeira turma ter aceitado, no ano passado, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Votaram pelo recebimento da acusação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Segundo o procurador-geral Paulo Gonet, Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo teriam articulado ações para tentar interferir em processos judiciais com o objetivo de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a abertura da ação penal, começam agora as fases de depoimentos e produção de provas. Ao final, caberá aos ministros decidir pela condenação ou absolvição. Segundo a denúncia, o ex-deputado articulou junto ao governo norte-americano sanções contra autoridades brasileiras, tarifas de exportação contra o Brasil, suspensão de vistos de entrada de autoridades nos Estados Unidos e aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro relator, Alexandre de Moraes. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes afirmou haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Em seu voto, declarou, abre aspas, a grave ameaça materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos da América, com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, a suspensão de vistos de entrada de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos da América e a aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky a este ministro relator, fecha aspas. No ano passado, Lindbergh Farias havia entrado com uma representação criminal contra o ex-deputado. Gente, o Eduardo Bolsonaro acaba de virar réu. Foi uma ação que eu, como líder do PT, a gente entrou com a representação criminal por ele estar fazendo um atentado à pátria brasileira. Vocês lembram, né? De toda a campanha que ele fez contra o Brasil, aí teve Lei Magnitsky, aí teve sanções para os ministros do Supremo, e nós dizíamos, o nome disso é coação no curso do processo. Ele estava querendo, através da pressão estrangeira, coagir os ministros do Supremo, só que as instituições brasileiras venceram. Esse Eduardo Bolsonaro, o desserviço que ele fez foi muito grande, pessoal. Eu lembro que ele saiu do país fugido, depois de eu e o Rogério Corrêa, a gente ter feito uma simples representação pedindo a apreensão do passaporte deles. O fato que eu quero dizer a vocês, nós vamos enfrentar uma campanha muito dura, mas essa família Bolsonaro, eles só pensam neles. Enquanto o Lula tem projeto para esse país, nós estamos com menor desemprego, a renda do povo trabalhador está crescendo. Qual é o programa do Flávio? Eu sei qual é o programa dele. Livrar Jair Bolsonaro, livrar Eduardo Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro vai ser condenado, viu? Agora é o julgamento dele que começa. Livrar os generais golpistas. Mas, pessoal, esse passado não vai voltar. Nós vamos reeleger. É Lula tetra. Mas o sextou não terminou por aí. Além de ter se tornado réu, toda a chantagem articulada por Eduardo Bolsonaro junto ao governo norte-americano caiu por terra. Na época, o historiador Marco Antônio Villa afirmou que deputado agia a serviço de uma potência estrangeira contra o Brasil. O Eduardo Bolsonaro está lá agindo para desqualificar as instituições brasileiras e está agindo a serviço do interesse de uma potência estrangeira contra o Brasil. Isso é claro, pelo que nós sabemos até agora. Recebeu, de acordo com as informações publicadas, 2 milhões de reais por parte do pai, via Pix, que o pai teria recebido aí e tal, e com esse dinheiro ele está lá fomentando uma ação de um governo estrangeiro, no caso dos Estados Unidos, contra o governo brasileiro. Não é contra o Lula, não é contra o PT, é contra nós, é contra o Brasil. Então a ação da justiça é absolutamente correta e a grande questão é a seguinte, se ele voltar ao Brasil, ele vai ser preso. Não é possível chamar um ministro da Suprema Corte de gangue
governo, se ele toca, é ficar elas por elas. Então é necessário uma ação, daí ele não vai voltar e vai perder o mandato, porque está terminando o período de licença dele, ele perde o mandato e não poderá ser candidato no futuro, não estando no Brasil. Essa história que vai ser candidato estando nos Estados Unidos, isso é piada. Mas tudo mudou. Nesta sexta-feira, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o tarifaço imposto por Trump. A medida não atende apenas o Brasil, mas todos os países que haviam sido alvo das decisões unilaterais de Trump. Fernanda Melchiona afirmou que a decisão representa uma derrota histórica para Donald Trump. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu agora, sexta-feira, que o presidente Donald Trump violou a lei federal ao impor unilateralmente tarifas abrangentes em todo o mundo. Uma derrota marcante para a Casa Branca em uma questão que tem sido central para a política externa e para a agenda econômica do presidente Trump. A decisão é, sem dúvidas, a derrota mais relevante que o segundo mandato de Trump sofreu na Suprema Corte conservadora. Eduardo Hell e a retirada das sanções se tornam um golpe certeiro contra os traidores da pátria. Nas redes, o influenciador Monteiro Spar ligou os dois pontos como uma vitória para a democracia e a justiça social. Fica ligado aí nessa notícia que acabou de sair no site da UOL. Eduardo Bolsonaro, nessa data do dia 20 de fevereiro de 2026, se torna réu no STF. Vocês estão lembrados, né, da influência do Eduardo Bolsonaro junto ao presidente Donald Trump para poder tarifar o Brasil. Inclusive, ele até falou, terra arrasada. Vocês estão lembrados disso? E agora a conta chegou. E não esquecendo que a Justiça dos Estados Unidos acaba de derrubar a decisão do Donald Trump tarifar outros países. Porque isso prejudicou, segundo a Justiça lá dos Estados Unidos, a economia do país. Então, já derrubou. Tá? Não tem mais tarifaços contra país nenhum. Nem da China, nem do Brasil. Qualquer parte do mundo. Agora fica ligado aí porque eu vou rodar o vídeo porque a matéria é do site da UOL. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro se tornar oficialmente agora, né, réu por obstrução de justiça e coação. A gente lembrando ainda do caso, ele tentando fazer influência. Eu lembro muito aqui, um embaixador, um ex-embaixador, ele falou assim, isso é traição, é uma traição à pátria. Você usou muito esse termo, né, Josias, na época. O que muda com isso, né, o STF tornando Eduardo Bolsonaro réu por obstrução à justiça? Isso vai ser utilizado politicamente? Como é que você analisa isso? Do ponto de vista jurídico, segue o baile, né? Estava previsto, a denúncia foi convertida em ação penal e muito provavelmente o Eduardo Bolsonaro vai ser condenado porque são abundantes as provas contra ele, né? Agora, do ponto de vista político, essa abertura da ação penal contra o Eduardo Bolsonaro no Supremo reforça a percepção segundo a qual a candidatura presidencial do irmão dele, o Flávio Bolsonaro, tem um enorme passado pela frente, né? Então, a provável condenação do Eduardo Bolsonaro vai mostrar que a mochila do irmão, do Flávio, é pesada. Então, já sabemos, ninguém sabe quais são as propostas, o plano de governo do Flávio Bolsonaro, mas todo mundo sabe de duas coisas que ele já informou. A primeira é que ele vai abrir a cela do pai assim que as urnas lhe sorriem. Então, se for eleito, na hipótese de virar presidente da República, ele abre a cela do pai dele no dia seguinte. E a segunda providência, que ele já informou também, é a conversão do Eduardo Bolsonaro em chanceler do Brasil, ministro das Relações Exteriores. Disse que vai nomear o irmão ministro das Relações Exteriores. Então, quem for fazer esta opção na hora que for votar para presidente da República, sabe o peso da mochila do candidato. Em primeiro lugar, vai liberar o pai. Em segundo lugar, vai converter o irmão, seja qual for a situação criminal dele, condenado ou não, vai virar chanceler do Brasil. Felizmente, né, tem muito aí fanático religioso que essa família usa como massa de manobra para enganar essas pessoas. Mas, finalmente, Eduardo Bolsonaro virou réu no STF, né, por querer influenciar os Estados Unidos a destruir a economia do Brasil. Quem estava sendo destruído eram os Estados Unidos, porque os tarifaços do Donald Trump, que a Justiça dos Estados Unidos acabou de derrubar, estava acabando com o país. Vereador Pedro Rousseff afirmou que é mais um dia triste para os bolsonaristas.